sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que está aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, nós agradecemos muito a sua participação, a sua interação e o seu compartilhamento desses conteúdos, deixando também aqui as suas reflexões, as suas indagações, as suas contribuições mesmo de fala, né, a respeito dos temas que estão sendo abordados. Nós estamos dando seguimento a uma série de encontros sobre o que é saúde mental, como ponto principal, o transtorno mental e a obsessão. No nosso primeiro encontro já falamos um pouquinho, diferenciando sofrimento, de transtorno, a questão séria da medicação, quando a gente se excede ou quando a gente negligencia. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com a Laís Bertossi para falar dos transtornos mentais como desequilíbrios multifatoriais. Olá, Laís, mais uma vez agradecendo a sua participação, sua presença nessa série de encontros, né? Vamos até o final do ano aqui com muito conteúdo para a gente refletir. Saudações a todos. Então vamos lá. Nós falamos, né? Você trouxe a questão da diferenciação do sofrimento psíquico, a questão da medicalização, né? No primeiro encontro, as pessoas podem acessar lá. E esses transtornos mentais, quando a gente fala de desequilíbrios multifatoriais, o que vem a ser esses desequilíbrios multifatoriais? Excelente pergunta, Bira. Veja bem, quando nós nascemos numa família, né, nós já herdamos todo... Vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente nasce numa família, a gente herda todo o campo de consciência da família. O que é isso? São todas aquelas memórias, todas aquelas intenções, todas aquelas visões de mundo que essa família já traz do passado, tanto do pai quanto da mãe, né? A gente nasce num país com as suas crenças, com a sua cultura, com as suas diversidades, né? Com a sua história, e tudo isso influencia em como nós, espíritos que estamos nascendo nesse momento, vamos perceber o mundo. Tem mais um detalhe: a gente ainda nasce com uma bagagem do passado, né? Não só a família tem a própria bagagem, essas memórias dos traumas, dos sofrimentos e das grandezas da família, como nós também. Espíritos imortais que nascemos muitas vezes aqui na Terra, né? Então, o próprio mestre nos fala disso, né? Que nós temos que renascer da barriga de mães, não da mãe de uma única, mas de várias mães, para que a gente possa completar o nosso desenvolvimento e seguir em direção à luz, né? Ao reino de Deus. Então, o que acontece, né, Bira? O que a gente traz do passado? Primeiro vamos pensar individualmente. Individualmente, se nós já vivemos muitas vidas, nós trazemos essas heranças desses personagens. Alguns viveram de uma forma muito boa, muito tranquila. Outros sofreram muitos traumas. Outras, nós fizemos outros sofrerem. Não é assim? E claro que tudo isso vai estar inserido, vai estar marcado no nosso campo de consciência, que o Rupert Sheldrake chamou de campo mórfico, né? Uhum. E, da mesma forma, nossa família também traz imagens, traz traumas, traz sofrimentos e grandezas que interferem na nossa vida quando nós nascemos por sintonia vibratória naquela família, não é? E o que mais a gente precisa saber? Tem ainda... É interessante, né, Laís, que esse aspecto multifatoriais, como aqui nós estamos num contexto onde nós estamos tendo o conceito da doutrina espírita, mas quando você traz também, vamos por algum momento esquecer um pouco esse conceito da doutrina espírita, mas
Esquecendo um pouco, né, esse conceito, para que quem não entende possa também entender, quando se fala do país, da família, das nossas gerações, que a gente já traz uma carga aí, né, que nos envolve, que pode favorecer esse tipo de adoecimento ou desequilíbrio também na família, né? Perfeito. Então, assim, aí quando você, além disso, aí sim, nós trazemos esse conceito que você traz, que a doutrina nos explica, né, que Jesus nos traz, né, da reencarnação, que nós estamos ali várias vezes. Quer dizer, nós trazemos uma série de questões que nos envolvem, e isso implica diretamente na nossa saúde mental. Perfeitamente. E veja bem, a forma como nós reagimos a determinada circunstância, vamos supor, alguém foi uma criança, sofreu bullying na escola. Para alguns, aquela situação, ele passa por cima e vai em frente. Ele acha engraçado ou, enfim, dá de ombros para aquela situação e segue adiante. Outros não. Outros ficam profundamente perturbados. E o que faz com que aquela criança fique profundamente perturbada com aquela condição, por exemplo, de exclusão, né? Quando ele vai à família, muito provavelmente essa família já tem nas suas memórias exclusões, quer dizer, situações em que seus antepassados foram excluídos. Então ele já reage àquela situação com determinada estrutura, que faz com que o filho repita esse mesmo padrão de sofrimento quando essa situação acontece na escola, por exemplo, né? E o que a gente tem que fazer? Muitas vezes eu vejo que as escolas são muito negligentes com o sofrimento das crianças. Verdade. Não é? Sim, e aí eu me lembro, não é? Eu me lembro de uma situação, de uma terapia que é chamada de terapia do abraço, que pode ajudar essas crianças que se sentem tão excluídas a se sentirem incluídas e amadas novamente. Se quando uma criança reclamar com o professor ou com o inspetor ou com quem quer que seja da escola, uma situação assim, ela for abraçada e se disser a ela: eu entendo você, eu entendo o seu sofrimento. Não é? A criança pode, mesmo que não seja feito nada mais em relação ao outro, só o fato dela ser compreendida já ajuda muito para que ela possa superar aquela dificuldade. E se o adulto for capaz de chamar outra criança, também tentar entender o que está acontecendo, porque a criança que faz bullying também não é uma criança que está em harmonia consigo mesma, né? Se ela estivesse em harmonia, ela não faria aquilo, porque ela perceberia o outro como um igual e não como um opositor, não é? E não como alguém que ela precisa machucar, né? E aí, se essa criança for acolhida também, esse que magoou, que perturbou, e for colocado com carinho e dito, talvez, veja, a gente tem uma terapia muito boa nesse sentido. Você coloca 2 cadeiras e troca de lugar. Sim. Aquele que sofreu bullying vai para o lugar daquele que fez e o outro para o lugar do que sofreu. Muitas vezes a gente pode consertar muitas coisas fazendo com que o outro experimente o lugar daquele que sofreu, né? Muito bom, muito bom. E, Laís, aqui, quando nós estamos abordando a questão de desequilíbrio multifatoriais, esse conjunto todo da família e tal, é muito comum, aí você falou em criança, né? E a gente tem a Dagmar Ramos, que é uma médica, psiquiatra também, homeopata espírita, né, lá de Goiânia, né? Tem um livro, Constelação na Medicina, e ela traz alguns casos da criança com TDAH, etc., né? Não necessariamente só esse tipo de transtorno, mas onde a criança
não só a criança, mas o indivíduo que está nessa situação de transtorno, ele pode ser ali um reflexo do conjunto, por exemplo, que às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tenho problema, até falando da questão das drogas, por exemplo, também, né? Não, o problema é dele, mas parece que muitas vezes nesses fatores aqui, multifatoriais, nesses aspectos multifatoriais, aquele indivíduo que está ali, ele está sendo meio como se fosse um porta-voz ou um sintoma de um tecido adoecido. Você acha que isso procede, faz sentido nesse aspecto? Na terapia de família, a gente chama de paciente identificado. Paciente. Então, é aquele que reflete o sofrimento da família, do conjunto, né? Daquela comunidade. E isso acontece também nos países, né? Quer dizer, num país, numa cidade, também você tem aquele grupo que reage, mas está só reagindo a um sofrimento geral. Mas vamos voltar à família, que fica mais fácil da gente entender. Muito oportuna essa sua pergunta, porque o que acontece? Existem algumas situações que, por exemplo, quando a gente tem um homem e uma mulher, um casal, quem é que entrou primeiro no sistema familiar, no sistema do casal? Os dois, não é? Eles chegaram juntos, formaram um casal, chegaram juntos. Quem é que chegou depois do sistema familiar? Primeiro filho, né? Então, primeiro, na ordem de precedência, quer dizer, de quem chegou primeiro, o casal chegou ao mesmo tempo, portanto, eles têm não a mesma função, mas a mesma, hierarquicamente, eles são do mesmo top, vamos dizer assim. Eles têm o mesmo poder. O que chegou depois tem um poder menor, mas mais do que quem chegou ainda depois. Então, existe uma hierarquia no sistema familiar que, quando uma das coisas não é respeitada, gera intenso sofrimento na família. Então, por exemplo, a gente conheceu uma família de vários filhos e que, quando nasceu o quarto filho, o pai falou: este será o meu sucessor na grande empresa que eu tenho. Causou um caos naquela família, porque os outros, os três anteriores, chegaram antes. Não foi nem lhes perguntado se eles tinham desejo de assumir aquela coisa. No momento em que o pai acabou morrendo, esse rapaz que estava à frente dos negócios percebeu-se que ele tinha enfiado os pés pelas mãos, fez um caos na empresa, não por incapacidade, mas provavelmente porque estava fora do seu lugar. Isso é real, isso acontece. Se a gente fura a fila, é aquele negócio. Uma vez um jogador de futebol falou assim: ué, tá chegando agora e já quer sentar na janela? Isso mesmo, Romário. O Romário falou: não é possível, ele vai ter que sentar no fundo, sentar no meio, para depois poder pegar. Né? Falar em sentar na janela, nosso ônibus está chegando no final do ponto aqui. Ele chegou no bloco. Muito bom, muito bom. E a gente está encerrando o nosso segundo bloco dessa sequência aqui, do que é a saúde mental. Nesse tema maior que nós estamos tendo essa série de encontros, transtorno mental e obsessão. E nós estamos deixando aqui já o nosso convite para o nosso próximo encontro, onde teremos continuidade sobre esse aspecto da saúde mental. Então deixamos aqui para você fazer aqui o seu até logo, para que a gente possa estar fechando esse bloco aqui. Muito obrigada, tudo de bom para vocês. Muito bom, muita paz e bem, paz e luz, até o próximo encontro na próxima semana.